Ok, pessoal, então bem-vindos à parte 5 da nossa aula 3 sobre conceitos básicos de informática, tá? Então vamos falar mais alguns conceitos aqui. O primeiro deles é hardware, né? O que é hardware? São os componentes físicos, tudo que é físico ali no computador, que de maneira grosseira você pode tocar, né? Mouse, teclado, placa-mãe, monitor, tudo isso é hardware, né? Então, a parte física, a parte eletrônica, elétrica ali do nosso sistema, a gente chama de hardware. E o que seria software então, né? Software são os programas, tá? Porque o computador, se você pegar só hardware e colocar um software nele, ele é um amontoado de peça eletrônica, tá? Então, os programas é que permitem o computador funcionar, né? A máquina funcionar. O primeiro programa que é necessário para o computador funcionar é o sistema operacional, né? Que vai fazer a comunicação ali de memória com o CPU. Então, toda essa parte é feita pelo sistema operacional. E a gente tem os aplicativos, né? Que podem ser programas ou jogos, por exemplo, o Word, que está aqui, Excel, Google Chrome, Counter-Strike, Fortnite, Overwatch, FIFA, né? Programa, jogo, isso aqui tudo é exemplo de software, né? Então, basicamente, é código que executa no seu computador, ok? Um outro conceito importante que a gente tem é o de software livre. Nem todo software é livre, né? O que é um software livre? Basicamente, software livre é um software gratuito que você pode distribuir, pode mexer sem pagar nada para ninguém. Software livre tem as seguintes características: o usuário pode executar ele do jeito que ele quiser, pode fazer qualquer uso desse software, tá? Você pode, o software livre tem o código aberto, então você pode pegar o código do software lá, estudar, adaptar do jeito que você quiser, tá? Você pode redistribuir cópia. Ah, eu fiz uma alteração, você quer passar isso para frente? Não tem problema nenhum, você não vai ter problema com direito autoral se o software for livre, tá? Nem nada do tipo. E a partir disso, você pode melhorar e tornar essas modificações que você fizer pública, né? De maneira que a comunidade se beneficie. Um exemplo de software livre, né, é o Linux. O Linux ele é gratuito, então é um software que foi construído aí basicamente pela comunidade do Linux, né? Qualquer pessoa que quiser contribuir, ela vai poder conseguir contribuir. O Git também, tá? E o LibreOffice, que é um pacote Office gratuito aí, que inclusive é esse aqui que eu estou usando, tá certo? Então, a gente acabou de falar sistema operacional, né? Você tem alguns exemplos de sistema operacional que é o quê? Que é o que faz o hardware funcionar. Então, para cada tipo de hardware, às vezes você tem um sistema operacional diferente. Por exemplo, você tem o Windows, né? Nas suas diferentes versões lá, que funciona. Você tinha antigamente para mobile também, para celular, hoje não tem mais, foi descontinuado. Você tem basicamente em sistemas desktop, né? Você tem o macOS, que é para os desktops da Apple, né? Para os Macs da Apple lá, você tem esse sistema. Você tem o Linux, que ele é um software gratuito, roda aí em diversas plataformas, a principal é o desktop também. Duas para mobile, que vai ser o nosso foco aqui durante o curso de vocês, né? Você tem o Android, é, que também é um software livre, e você tem o iOS, que já é um software proprietário da Apple, tá? Beleza. E, como a gente falou, o sistema operacional é o principal software que vai possibilitar com que o hardware funcione, né, e rode os outros programas ou aplicativos que a gente construir aí, tá certo? Falando um pouquinho dos que interessam para a gente durante o curso, né, o Android ele é um sistema operacional, ele foi desenvolvido pela Google, depois a Google entrou num consórcio lá de diversas outras empresas, não só desenvolvedor de software, mas também desenvolvedor de hardware, vendedores, Motorola, pessoal que faz chip. Então entrou uma galera aí para desenvolver o Android, tá? Que ele é para dispositivos móveis, smartphone, tablet, TV, smartwatch, assim por diante. Ele é de distribuição livre, né? Qualquer pessoa pode ter acesso ao código-fonte e desenvolver, né? Inclusive, por exemplo, você tem o software da Samsung, que ele chama de One UI, que é baseado no Android, né? Que a Samsung usa aí nos telefones dela, né? Então é um Android modificado. Um outro sistema operacional que a gente tem aí no caso do iPhone, né? Que é o iOS, é o sistema operacional para iPhone e para iPad da Apple. Aqui já não é mais software livre, né? Na verdade, você nem consegue usar, você consegue utilizar ele em equipamentos da Apple, que é um software proprietário, um sistema operacional proprietário, não é livre.
Outro conceito que a gente vai ter aqui é de ambiente de desenvolvimento, né? O que que é um ambiente de desenvolvimento? Um ambiente de desenvolvimento é um espaço que você consegue, você como desenvolvedor, criar ou fazer alteração na sua aplicação. Fazer alteração pode ser dar manutenção, depurar para procurar erro, né? Fazer aplicação de patch, assim por diante. Exemplos que a gente tem de ambientes de desenvolvimento, né? Às vezes também chamado de IDE, Ambiente de Desenvolvimento Integrado. O Android Studio, que é o ambiente de desenvolvimento para aplicações Android, tá? Você tem, por exemplo, o VS Code, que aí aqui você consegue programar diversas linguagens, né? Para diversas plataformas, inclusive para Android. E você tem aqui também o Xcode, que é o software para desenvolvimento da Apple, né? Que aí você consegue desenvolver para os dispositivos Apple. Todos esses aqui são exemplos de ambientes de desenvolvimento. Tudo bem. A gente tem também controle de versão, sistema para controle de versão, porque imagina o seguinte, você como desenvolvedor, você lançou o seu aplicativo lá, viu que o aplicativo estava com problema, né? Aí, muito bem. Fez a modificação, gerou outro problema que não existia, ou seja, às vezes gerou uma versão com mais bug do que a versão anterior. É bom você ter o controle dessas versões aí, né? E fazendo controle de versão, que às vezes, se uma der problema, você simplesmente volta com a versão anterior. Então, isso aqui são ferramentas para isso, para fazer controle de versão, rastrear e gerenciar alteração. Você consegue, inclusive, ver o que foi que eu alterei aqui no código da versão 5, por exemplo, para a versão 6, tá? Esse sistema de controle de versão são software, tá? Que ajuda aí no caso principalmente quando você está trabalhando em equipe, né? Cada um mexe numa parte do software, a gerenciar essas alterações do código ao longo do tempo, tá certo? Então, dois exemplos que a gente tem aqui é o Git e o Bitbucket, tá? Então, dois exemplos de sistema de controle de gerenciamento. Desculpa, sistema de controle de versão, né? Que faz gerenciamento de versão. O mais comum aqui é o Git. Tudo bem, pessoal. Então aí a gente finaliza a nossa aula 3, né? Depois de falar aí desses conceitos tão importantes, ok? Muitas das partes aqui, principalmente das nossas primeiras partes, ali onde eu falei de bit, byte, nibble, funcionamento de computador, tá nesse livro aqui, do Sistemas Digitais, Princípios e Aplicações do TOT, tá? Eu deixei um link aqui com alguns conceitos importantes, tá certo? E um link aqui também de um site mostrando como é que faz a conversão de inteiro para ponto flutuante, que foi aquela conversão que a gente fez do padrão I3E 754. Então, clicou aqui no slide, já vai te caminhar lá para o site, tá certo? Muito obrigado, até a próxima aula, um abraço a todos, tchau, tchau.